Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Não vejo a hora de poder conhecer vocês pessoalmente. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre operações de fração e a gente vai finalizar esses estudos relembrando que a gente tem 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, e a gente está fazendo a revisão do conteúdo dessas 4 operações, só que envolvendo frações. Então, na aula anterior, você viu adição e subtração de frações. A gente tem que fazer aquela pergunta: que operação que é? Ah, é adição ou subtração? E aí eu preciso fazer a segunda pergunta, que é qual? Os denominadores são iguais? Se os denominadores são iguais, eu faço a operação normalmente, eu adiciono ou subtraio. Se agora eu estou falando de multiplicação e divisão, eu faço a pergunta: que operação que é? É multiplicação ou é divisão? Eu não preciso fazer a segunda pergunta. Eu não preciso me preocupar com o nosso denominador. Se for multiplicação, eu multiplico os numeradores e mantenho ele como numerador. E eu multiplico os denominadores e o resultado eu mantenho ele como denominador. E aí então eu faço simplificação quando possível. Na divisão de fração, que é o assunto que a gente vai entrar agora, a gente vai fazer o quê? Faz sempre essa operação de par em par. Se tiver 3 frações, eu escolho as 2 primeiras, eu pego a minha segunda fração, inverto ela, o que é denominador passa a ser numerador, e o que é numerador passa a ser denominador, e aí eu realizo a operação de multiplicação. Achou o resultado dessa fração? Aí então eu vou trabalhar com a minha segunda fração. Tá ok, gente? Vamos revisar o assunto aqui, que eu acho que vai ficar mais tranquilo de a gente acompanhar, visualizando o material que o professor elaborou para vocês. Então tá aí. Vamos revisar o que vimos sobre operações com frações até agora. Ao resolvermos operações com frações, realizamos as seguintes perguntas. Soma e subtração de frações. Que pergunta que eu faço? Que operação que é? Ah, é a soma. Ou é subtração? Aí eu faço a segunda pergunta. Os denominadores são iguais? Se os denominadores forem iguais, eu realizo a operação. Ou eu somo, ou eu subtraio. Faço a minha segunda pergunta. Os denominadores são diferentes? Se são diferentes, eu primeiro realizo o encontro do M e MC. Primeiro eu acho o M e MC, coloco as 2 frações ou 3 frações sobre o mesmo denominador, eu acho frações equivalentes que têm os mesmos denominadores e aí então eu realizo a soma ou a subtração. Se na minha primeira pergunta que eu faço, que operação que é? E a resposta for multiplicação ou divisão, eu vou para esses casos aqui, ó. Se for multiplicação, eu multiplico os numeradores e acho o resultado desse numerador. E multiplico os denominadores e acho o resultado desses denominadores. E aí eu simplifico quando for possível. Na divisão, eu realizo sempre de par em par. Ó, é necessário que resolva sempre em pares. E aí eu inverto a operação no segundo. Alguns professores condicionam fazer o seguinte: multiplica cruzado. É uma estratégia também. Mas só que se você usar essa estratégia de sempre inverter a segunda fração, você não vai esquecer mais. Porque aí depois você nunca vai resolver uma divisão de fração. Você sempre vai resolver uma multiplicação de fração com a segunda fração invertida. No caso de eu ter 3 operações, ou seja, se eu tiver 3 frações e envolver 2 operações de divisão, eu faço o resultado da primeira, eu encontro o resultado desses pares, a divisão entre a primeira e a segunda, com a segunda invertida, encontrei a resposta. A partir dessa resposta, aí, então, eu vou operar com a segunda, também invertendo a segunda fração. E se você fazer nesse contexto, você não vai errar divisão de fração. Tá ok, gente? Eu aconselho você a resolver dessa forma, que aí a gente vai buscar aquele 10ão tão esperado aí na nossa avaliação trimestral e também nos trabalhos, né? Então, a gente vai revisar o que vimos sobre operações de divisões com frações lá na página 257. Então, a gente vai abra o seu livro na página 257 e a gente vai realizar aí essas atividades. Então, atividade número 1.
Uma caixa de água com 500 litros estava completamente cheia, ou seja, ela tinha 500 litros. Depois de serem utilizados 3/4 dela, quantos litros? Então, se ela estava cheia, ela tinha 500 litros. Depois de serem utilizados 3/4 dela, quantos litros restaram? Bom, aqui eu não vou retroagir lá atrás, né, gente? Se foi usado 3/4, é claro que sobrou um quarto dessa caixa d'água. Então, vamos lá. 500 litros significa que é a caixa cheia, ou seja, 4/4, que é igual a uma caixa cheia. Você vai fazer o seguinte, eu vou achar essa quarta parte aqui, ó, de quanto que é a caixa cheia. Então, se eu quero uma fração de algo que está inteiro, que é 500 litros, eu faço o seguinte, eu pego esse 500 litros e divido por 4. Ao dividir por 4, eu vou achar uma parte. Eu vou achar uma parte desses 500 litros aqui, ó. Então, foi o que o professor fez aqui, ó. Se dividirmos 500 por 4, encontramos quanto que é 1/4 de 500, não é verdade? Então, você vai realizar sua conta aí, ou já deve ter feito, né? A gente vai achar que os 500 dividido por 4 é igual a 125 litros e equivale àquilo que está sendo buscado no trabalho, na atividade. Então, 125 litros equivale a 1/4 da caixa d'água. E é justamente essa a pergunta. Mas aí o professor aprofundou um pouco mais, tá? Se a pergunta for o seguinte, quanto que é 3/4 da caixa d'água? Bom, se você achou quanto que é 1/4, se você achou quanto que é 1/4, que é 125 litros, e você quer 3/4 dessa medida, basta multiplicar esse 125 por 3. Aí você encontra a quantidade que foi usada da caixa d'água, né? Esse 3/4. Então, 4/4 é 500 litros. 1/4 é 500 dividido por 4. 3/4 é eu pegar esse 500 dividido por 4, eu acho uma parte, e aí eu multiplico essa uma parte por 3. Atividade número 2. A gente tem que tomar cuidado agora com essa receita de fundir, e o professor vai fazer bem passo a passo ela para não ficar nenhuma dúvida, tá ok, gente? Então, em primeiro lugar, são usadas 3 barras de chocolate para fazer esse fundir. É isso que está no texto. São usadas 3 barras de chocolate. 2 ao leite e uma amarga. As barras de chocolate ao leite contêm 1/10 de cacau. Então, suponhamos, esse 1/10 é eu pegar a quantidade total e dividir por 10. Eu acho essa uma parte. 1/10 é uma parte de algo que está inteiro e foi dividido em 10 partes. Já o chocolate amargo, ela tem 3/5 de chocolate de cacau. Então, eu peguei uma barra de chocolate amargo, e dividi ela em 5 pedaços e 3 partes dessa barra são de cacau. Você entendeu qual é a ideia? A ideia é saber quanto do total é cacau. Então, na barra ao leite, que ela é mais doce, 1/10 é cacau. Na barra amarga, 3/5 é cacau. Então, vamos armar como que eu acredito que você deve ter resolvido essa questão? Tá aí. Primeiro, eu vou pegar as barras de chocolate ao leite, tá? Então, ao leite, ó, 2 barras ao leite. Não é uma, é 2. Então, se uma barra pesa 500 gramas, 2 barras vão pesar 1000 gramas. E aí eu preciso pegar mais o quê? Que cada barra tem 1/10 de cacau. Então, vamos armar o que eu estou tirando aí do trabalho? Chocolate ao leite. Eu vou analisar as barras de chocolate ao leite. Uma barra pesa 500. Só que para fazer o fundir, precisam de 2 barras. Então, 2 barras pesam 1000 gramas. Mesma coisa que 1 quilo. E a medida é 1/10 dessa quantidade total aí de chocolate é cacau. Então, como é que eu faço? Então, encontramos essa fração dividindo 1000 gramas
por 10. Porque primeiro eu somei a barra de chocolate e encontrei 1000 gramas. Então eu vou achar, em vez de achar 1/10 de uma barra, eu já vou achar quanto que é 1/10 das duas barras juntas. Então tá aí, ó. Ao encontrar 1/10 de 1000 gramas, eu vou achar 100 gramas de cacau. Quando eu dividi por 10, eu achei 1/10. Então é justamente isso que eu estou buscando, ó. Quanto de cacau que foi usado na receita da parte do chocolate de leite? Ah, dessas duas barras de chocolate ao leite, somadas eu tenho 1000 gramas e 1/10 dessa quantidade é cacau. Ah, beleza. Então eu achei 100 gramas de cacau, que é só do chocolate ao leite. Vamos fazer agora o chocolate amargo? Tá aí, ó. Agora, o chocolate amargo, ele tem uma quantidade maior de cacau. O chocolate amargo, ele tem uma quantidade maior de cacau. Quanto que é? 3/5. Então aqui o professor já não fez passo a passo, ele já montou o trabalho inteiro, tá? Chocolate amargo, uma barra. Uma barra pesa 500 gramas. Ok. Então, a fração que está sendo passada aqui, ó, é de 3/5. Lembrando, é 3/5 de uma barra, porque nesse fundir vai apenas uma barra de chocolate amargo. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa quantidade, 500 gramas, e vou dividir ela por quanto? Vou dividir ela por 5, porque esse é o denominador da minha fração. É 5, não é mais 10 como era antigamente. Ah, então eu vou achar quanto que é esse 1/5 da barra de chocolate. Exatamente. Então, numa barra de chocolate, se eu divido ela por 5, eu vou ter 100 gramas de cacau. Pego essa barra, 500 gramas, divido por 5. Eu acho 100 gramas. Só que 100 gramas se fosse uma parte. Mas quantas partes de cacau são? São 3. Então eu vou pegar essas 100 gramas aqui e vou multiplicar por 3. E aí então eu vou achar 300 gramas de cacau. Se ficou com alguma dúvida, você para o vídeo e acompanha aí a reflexão passo a passo que o professor montou no trabalho. Pergunto para vocês, ao chegar nessa resolução aqui, eu respondi a pergunta? Não. A pergunta é o seguinte, quanto de cacau vai nessa receita? Então eu tenho que encontrar a soma da quantidade de cacau, que é a barra de chocolate amarga, mais as duas barras de chocolate ao leite. Então tá aí, ó. Soma da barra de chocolate ao leite, 100 gramas. Soma da barra de chocolate de cacau, 300 gramas. As duas juntas, 400 gramas. Tranquilo, atividade 2? Fácil, né?